Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Sou Priscila Rice e venho até você do Live Oak Recording Studio em Berkeley, Califórnia. E hoje eu estou ao telefone com o fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan, como você está e onde você está? Priscila, eu estive zunindo por toda parte. Fui para as Filipinas e para o Brasil via Zoom, para eventos recentemente. Então, continuo fazendo muitos deles. Perfeito. Ok, conte-nos sobre esses 3 passos. Bem, esse é o material do livro que escrevi chamado O Efeito Conexão. E se você ainda não viu esse livro, ele foi lançado há cerca de 1 ano. Chama-se Fator Conexão, a maneira comprovada de expandir seus negócios agora. E há 3 passos lá que eu passei e que imagino que dão um ótimo podcast. Eu vou te passar uma série de perguntas. E enquanto eu faço essas perguntas, quero que você escreva uma resposta para essas perguntas que estou prestes a lhe passar. Então, se você estiver em um lugar onde você pode parar e anotar ou passar pela transcrição do podcast, examine essas perguntas e anote as respostas para elas. Se você não tiver em um lugar onde possa anotá-las, se estiver dirigindo, por exemplo, não as anote. Mas pense nelas enquanto eu as jogo para você e então volte mais tarde e as escreva. E não pense demais em cada pergunta, nem gaste muito tempo escrevendo. Apenas anote as primeiras 2 ou 3 frases que vierem à mente. Portanto, o primeiro passo para o processo é descrever seu melhor cliente ou cliente-alvo. Então, muitas pessoas de redes realmente, eu acho, falham porque nunca definem seu mercado-alvo. Em vez disso, eles usam palavras como todo mundo ou qualquer um. A propósito, eu nunca conheci ninguém chamado todo mundo ou alguém chamado qualquer um. Essas são palavras que você geralmente não deveria usar. E então você deseja definir seu mercado-alvo de uma maneira que não seja limitante, algo que dê aos seus parceiros de referência uma imagem mental do melhor usuário ou cliente para referenciar a você. Então, aqui estão os tipos de perguntas que você quer fazer a si mesmo e escreva as respostas. Pense em uma pessoa que já é um grande usuário do seu serviço ou cliente para você. Escreva isso. Quem é? Onde é que eles vivem? Onde eles estão? Qual é a profissão deles? Ou qual é o status familiar deles que pode ser importante em sua profissão? Como a renda familiar deles se compara com a renda familiar média em sua comunidade ou em seu mercado? O que eles estão planejando? Do que eles estão se gabando? Como é que eles são felizes? Do que eles estão reclamando? Do que se alimentam? Não, isso aí parece uma chamada do Globo Repórter. Essas perguntas são realmente importantes de entender para atingir seu melhor cliente. Portanto, a segunda afirmação, o segundo passo do processo que você deseja abordar é quais são os problemas que você resolve para o seu mercado-alvo, para o seu cliente-alvo ou seu público-alvo. Todas as empresas existem para resolver um problema. Muitos empresários falam sobre seus produtos e seus serviços, e isso, em primeiro lugar, soa como um interesse próprio e não é muito eficaz. Na verdade, falar sobre os problemas que você resolve o torna muito mais atraente para as pessoas, no sentido de conseguir referências e poder dar referências. Você quer falar sobre as coisas que vão acontecer depois de fazer o trabalho que você faz. Um amigo meu, Andy Bounds, fala sobre isso. Ele fala sobre the afters, os depois. Não é o que você faz, mas como fica depois que você faz o que faz. Então, aqui estão algumas perguntas que você precisa responder e, novamente, se você estiver dirigindo, não responda agora, mas volte depois e anote. E se você estiver ouvindo em algum lugar onde possa pausar,
Faça uma pausa e responda essas perguntas à medida que eu for explicando. Então, mais 4 perguntas. Liste pelo menos 3 problemas que o seu bom cliente tem, que os torna ideais para o seu negócio. 3 problemas que um cliente realmente bom tem, que é ideal para o seu negócio. A propósito, esses 3 problemas podem ser 3 apresentações separadas que você faria em reuniões do BNI. Segunda pergunta: qual é a pior coisa que poderia acontecer ao seu cliente se o problema não for resolvido? Isso é importante. O que pode dar errado se esse problema não for resolvido? Para cada um desses problemas diferentes. Terceiro, qual é a melhor coisa que pode acontecer ao seu cliente ou cliente perfeito depois que o problema for resolvido? Como será depois que você fizer o que você faz? Quarta, e você tem alguma evidência ou cases de sucesso de clientes para ilustrar como você ajuda seus usuários ou clientes? Isso são os testemunhos. E se você conseguir que um de seus colegas, membros do BNI, compartilhe um testemunho em uma reunião do grupo, isso é o melhor. Caso contrário, compartilhar testemunhos escritos ou links para testemunhos também é muito, muito bom. E uma das coisas que surgem desses testemunhos é que você, às vezes, simplesmente não tem ideia do tipo de ajuda que está dando aos clientes. Coisas que você nem teria pensado, ou até clientes dos quais não teria pensado. Para mim, um dos melhores exemplos foi um grupo que fui e estávamos falando sobre testemunhos. E o advogado disse: sou advogado. Ele fez direito de família e especialização em divórcios. Ele disse: bem, o que eu posso dizer? O que um cliente meu vai dizer? Isso vai ajudar? Que ele fez um bom trabalho no meu divórcio? E uma dos membros do grupo se levantou e disse: John, você sabe disso. Eu disse aos membros aqui que você lidou com o meu divórcio. Sabe o que você fez por mim? Eu sabia que você estava no caso e eu poderia dormir à noite, porque eu sabia que você estava cuidando do caso. Agora, o que o advogado jamais pensaria? Eu ajudo meus clientes a dormir à noite? Não, não é o que a maioria das pessoas teria pensado, mas foi isso que ela disse. E assim, você nunca sabe para onde esses testemunhos irão. E você conhece que tipo de endosso você pode obter que pode ser realmente poderoso para o seu negócio, ok? Então, vamos fazer o terceiro passo. E o terceiro passo é construir sua apresentação, montar o sanduíche. Então você tem que puxar as informações que você anotou nos passos 1 e 2. E você quer fazer uma apresentação muito restrita, específica. Lembre-se, específico é ótimo para fazer suas apresentações semanais. Você se apresenta, dá seu nome, o nome da sua empresa, fala sobre a sua especialidade, depois conta uma breve história sobre um problema que você ajudou e que você resolveu para um cliente. Um problema. Fale sobre uma coisa que você fez e como isso os ajudou. E em seguida, solicite uma referência. Depois, você conhece que pode ser o tipo de desafio. Quem sofre com esse tipo de problema e seja muito, muito específico e claro, finalize com seu nome, nome da empresa, sua profissão e é isso. Mas a parte principal não é um sanduíche de pão com pão, se você não declarando o problema, que como você resolveu. O problema que você resolveu, essa é a carne, o recheio para a apresentação semanal. E você não quer falar sobre 3 ou 4 ou 5 problemas, não funciona. Fale sobre um a cada semana. É assim que você constrói uma ótima apresentação semanal. Acredito que o empreendedor ou empresário com uma mensagem clara é aquele que mais atrai clientes. E para muitos profissionais de marketing,
Muitos networkers acham que eles complicam sua mensagem falando demais, e principalmente falando sobre si mesmos. E se você se concentrar em alguns elementos simples, como eu falei, você criará uma mensagem de marketing incrivelmente poderosa. E depois de aprender a criar esses tipos de apresentações para o seu negócio, você pode usar essa habilidade em qualquer ambiente, não apenas em um ambiente do BNI. Mas no BNI, esse é o segredo para uma fantástica apresentação semanal. E esse é o meu conteúdo para essa semana, Priscila. A maioria dessas ideias, novamente, são do livro Efeito Conexão, que fiz com Granway Miller e Robert Scrobb. Foi ótimo, Ivan. Quer saber sobre a melhor sessão de gravação que já fizemos aqui no estúdio? Quero! Então, havia uma mulher chamada Baba e ela estava na faixa dos 50 anos quando descobriu que adorava cantar. E acabou que ela era muito boa nisso, mas ela não tinha nenhuma instrução. Ela começou a cantar e entrou no estúdio, fez uma gravação com um pianista e falou sobre seguir sua paixão, estar aberta a fazer algo que você nunca pensou ser possível. Foi uma bela gravação. Em algum momento no futuro, não me lembro quanto tempo foi, se foram 6 meses ou 1 ano, ela contraiu esse câncer terrível. E ela não conseguia falar mais nada. E ela conseguiu tocar essa gravação para as pessoas que vieram visitá-la. E tinha tudo sobre, você sabe, sua filosofia, sobre seguir sua paixão e também sua voz, o seu canto. E foi simplesmente fantástico que tivéssemos isso. E ela também. Então, essa é a melhor sessão que eu já fiz. E você sabe, para você, o que você faz é memorizar as ideias das pessoas, ou no caso dela, sua voz cantando, seu conteúdo, e isso pode viver para sempre como resultado disso. Exatamente. Bem, eu adoraria que você que está ouvindo esse podcast, por favor, escreva as coisas que eu falei no podcast. Então, eu adoraria ouvir seus pensamentos sobre como você aplicará isso em uma reunião do BNI, já na próxima reunião do BNI. Quero saber como você vai aplicar isso. Eu leio todos os comentários que são postados no BNI Podcast. Então, Priscila, muito obrigado por essa história e obrigado pelo que você faz aqui no podcast do BNI. De volta com você, Priscila. Por nada. Bem, obrigada por ouvir. E quero agradecer pelas ideias maravilhosas que você acabou de nos contar. Portanto, este podcast é patrocinado por www.maisneraldioprograms.com. Esses programas de áudio fornecerão as ferramentas e a inspiração para aprimorar poderosamente a sua experiência no BNI. Então, confira o ótimo material disponível para você em www.maisneraldioprograms.com e use o código promocional IVAN50 para 50% de desconto em tudo. Esse código é válido por tempo limitado. Todos os rendimentos vão para a Fundação BNI. Muito obrigada pela atenção. Esta é a Priscila Rice. Estamos ansiosos para que você se junte a nós novamente na próxima semana para outro episódio emocionante do podcast oficial do BNI. Obrigada!